Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje tá super legal e vocês pediram muito, que é a gente mostrando um pouquinho da personalização que a gente faz aqui na loja pros nossos balões. Então já curte muito, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final pra não perder nenhuma dica. Já comecei aqui o vídeo mostrando pra vocês como é o papel adesivo que a gente usa aqui, tá? Ele vem assim, a gente compra por metro, ele normalmente sai entre 17 e 18 reais, tá vendo? Esse caso que eu tô mostrando é o rosa, mas a gente usou várias cores pra fazer essa personalização, porque é basicamente um desenho, e o Heitor começou cortando esse adesivo aqui, que é esse marronzinho, meio dourado queimado, tá vendo? Inclusive a arte tá ali no computador. A gente vai fazer uma personalização sobreposta, que basicamente é colocar aí um adesivo em cima do outro para ir criando camadas, como se fosse aquela... É igual um topo 3D, a mesma ideia basicamente, só que pro adesivo vinil, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês todo esse processo aí de como o Heitor monta uma personalização, um adesivo no outro, tá? Então aqui ele tá recortando todos os adesivos que ele vai precisar pra recortar na máquina, e ele vai colocar tudo aí separadinho na nossa esteira, que é essa esteira da Brother, que tá aí do lado com essa faixa roxa. A máquina ela já vem com algumas esteiras específicas para cada coisa. E essa aqui que a gente usa é específica para recortar o vinil também. Quando a gente compra ela nova, a esteira ela vem com a cola dela já. Só que depois de um tempo a cola vai se desgastando, vai perdendo aí a força. E o que a gente faz para grudar e não precisar ficar comprando uma esteira toda vez? A gente pega a fita durex e prende aí os cantinhos do vinil na esteira. Eu não consegui gravar aqui pra vocês, mas o Heitor coloca aí a esteira na nossa máquina, que é essa Brother, tá? Ela é da Brother, a marca. E aí ela escaneia a esteira e ela vai detectar exatamente onde tá cada vinil de cada cor. E aí o Heitor vai selecionar o que ele quer recortar em cada cor referente aí, em cada parte do desenho, da letra também. Ele seleciona isso tudo na própria máquina. Essa máquina que a gente comprou, ela é uma mais atual, mas a gente usava uma mais antiga e também funcionava super bem. Só que depois de um tempo ela começou a precisar de muita manutenção, e aí é muito cara a manutenção. E aí a gente resolveu fazer mesmo, comprar outra, investir em outra. E, gente, parcelamos, né? Mas vale a pena. Ó, aqui vocês viram que ele puxou o adesivo e não saiu. E aí ele vai... Então a gente vai usar um estilete mesmo, desses normais que vocês encontram aí em armarinho. A gente vai usar o estilete para conseguir destacar esse vinil do papel, tá, gente? É assim que a gente consegue destacar, porque normalmente ele não saiu, ó, tá vendo? Ele teve um pouquinho de dificuldade. E ele vem com o estilete para recortar mesmo, aonde não teve um corte tão preciso, ou às vezes só para mesmo tirar, para ele puxar a parte que não saiu. E ele vai tirando a orelhinha, ó, vocês podem ver que aqui ele tirou o fundo, tá? Ele tirou a borda que vai ao redor da letra, do nome, do desenho também, como vocês podem ver, tá vendo? E aí ele vai cortando um cantinho, vai recortando em cima, vai recortando embaixo, para facilitar para ele na hora de tirar o adesivo e não puxar as letras que ele vai precisar, para sair bem mesmo a letra completa e ele não ter aí um risco, tá? Aqui vocês podem ver que saiu a capivara e o Lívia. Tá vendo que o Lívia tá bem grosso, né? Por que tá grosso, gente? Porque em cima desse Lívia ele vai vir com outro adesivo por cima, para justamente ser aí o fundo do balão e esse marrom ser a borda, tá? E aí a gente vai fazendo desse jeito. Então tem que ter bem cuidado. A nossa máquina ainda tá nova, então a agulha tá nova, então a gente consegue ter um corte mais preciso. Mas aí a gente ainda assim precisa da ajuda do estilete para ir recortando. É possível fazer uma letra dessa só no estilete? Gente, é possível, mas é mais difícil, tá? E você não consegue fazer algo tão detalhado, perfeito, porque assim, a máquina ela recorta exatamente o desenho. Como vocês viram, a máquina ela vai escanear ali a esteira para conseguir recortar, né? E se você for, por exemplo, só fazer recortar no estilete a letra, eu já tentei fazer só com estilete, a gente até consegue, mas não fica algo tão detalhado, dá pra perceber que fica mais grosseiro. Mas eu já fiz, no começo eu cortava na tesoura, cortava no estilete,
Mas é isso, gente. No começo eu fazia com o que dava, eu só fazia porque eu queria vender, eu queria começar e eu fiz realmente com o que eu tinha, que era uma tesoura e um estilete. Eu não tinha condições de comprar a máquina e eu fiz. E é isso que eu falo para os meus alunos e para vocês também. Quem quer começar, vai atrás, vê como você consegue fazer. Ah, se você tem aquelas canetas Posca também, dá para usar a caneta Posca se você tem uma escrita boa. Ou faz um curso de lettering também, que eles te ajudam a fazer com a caneta. E tem gente que trabalha só com a caneta Posca e fica perfeito. Porém, tem que ter a letra bonita, né? Tem que ter aí esse cuidado. Eu não tenho muito domínio, assim, pra escrever no balão, confesso. Então, pra gente é melhor fazer com adesivo, tá? Mas quem consegue desenhar, quem consegue escrever, economiza muito dinheiro aí em máquina, em adesivo. Você só vai precisar investir mesmo nas canetas e, se for o caso, num curso de lettering, tá? Bom, vocês viram aí que o Heitor tirou todo o centro, né, da capivara marrom e foi adicionando aquele outro marronzinho mais claro, que é aquele dourado mais queimado, tá vendo? Ele foi fazendo aí, foi colocando, ó, nos meios, porque a capivara ela tem as patinhas mais grossas e elas são nesse tom de marrom mais escuro. Então, o que é marrom mais escuro, ele manteve. E aí, o que ele fez? Ele só recortou as partes marrons claras naquele outro marrom e foi adicionando aí. Tá vendo como são uns detalhes bem assim, delicado? Que às vezes eu não sei se a gente consegue recortar tão delicado assim, ó. Vocês viram que o coração, ele colocou o adesivo lá. E aí, ó, o coração tá aqui, vermelho. Então, basicamente é isso. Você vai colocar cada cor de vinil referente a cada parte de recorte e você vai selecionar tudo na máquina, tá, gente? Você vai configurar a sua máquina e ela vai recortar exatamente o que você pedir para ele recortar naquele vinil. Então, a gente faz dessa forma aqui. Esse trabalho aqui de montar um desenho com vinil, eu acho bem trabalhoso. Então, eu acho que às vezes compensa mais você imprimir num papel fotográfico, adesivo, ou num adesivo mesmo a imagem. Só que o que acontece? A gente tem impressora aqui, só que a gente só trabalha com impressora para sublimação de caneca. Então, acaba que a gente não consegue imprimir nos adesivos fotográficos, adesivos coloridos. Então, a gente acaba correndo mesmo para fazer no adesivo vinil, tá? E eu já ouvi falar, inclusive me contem aqui se vocês já ouviram falar, de um vinil que você consegue imprimir o adesivo na impressora e ele é, gente, um vinil mesmo, tá? De balão, assim, você consegue tirar o adesivo perfeito, depois só botar na máquina, só que ele imprime ali o desenho. Alguma coisa assim, nunca usei, mas as meninas do curso, elas já comentaram lá, porque o nosso curso a gente conversa demais sobre isso, a gente compartilha muitas dicas. Então tem muita coisa que eu ainda não conheço também, que elas vão lá e falam, jogam lá no grupo, elas dividem ali as experiências delas e é maravilhoso, gente. Eu amo, porque a gente divide muito mesmo conhecimento lá, tá? Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso curso, tá aqui na descrição o link, tá? Vou deixar pra vocês. E, gente, vou deixar também pra vocês aqui o link pra quem quiser comprar o balão bolha, tá? Que a gente compra, tá aqui na Shopee. Quem quiser comprar lá, e é super seguro, gente. Já clica aí, compra o seu, sai bem em conta. Voltando pra cá, pra nossa capivara, tá vendo? O Heitor colocou aí o restante do corpinho dela, colocou a orelhinha, colocou a patinha. E ficou super lindinho, gente. Ele faz esse trabalho todo no transfer, ó. Depois ele só tira e ficou uma fofura. E agora a gente vai para a segunda parte desse trabalho de adesivo vinil de sobreposição. Como eu mostrei para vocês, ó, tem 2 níveis. A gente fez o nível marrom, mais grosso, e fez o nível rosa, mais fininho. E aí, qual é a ideia? Ele vai tirar aqui esse nível mais fininho no rosa e vai sobrepor nesse lívia mais grosso. Assim, a gente vai ter uma borda, né, um contorno para esse lívia rosa. Isso daí dá também um charme a mais para a letra, eu gosto bastante. Eu já tinha pedido pro Heitor para ele cortar o meio da borda, tá vendo? Aí no fundo do A, no meio do A, no meio do L, fica esse marrom mais grosso. Eu já pedi para ele cortar para que fique mais delicado, mas ele ainda tá mantendo. E aí eu acho que ele tem também que mudar isso.
Mas no quesito borda, ó, como vocês podem ver aí, dá um destaque para a letra, acho que fica bem bonito esses nomes com a borda. Esse trabalho também, para quem não quiser fazer a borda na máquina, pode só contornar com a caneta Posca. Eu também não tenho esse domínio, já tentei fazer, ficou um horror, então o Heitor faz aqui. Só que detalhe, tá, gente? Gasta mais vinil, como vocês podem ver, porque você vai usar 2 vezes o vinil. E eu também ainda não adicionei esses valores de sobreposição, porque normalmente quando a gente faz, nem sempre a gente comunica ao cliente, ele pede, né? É muito difícil o cliente pedir, eu quero uma sobreposição na letra. Eles nunca pedem isso, que eles nem sabem, né? Ou um contorno na letra. Só quando eles enviam pra gente um balão ou no bolo tem assim uma letra mais destacada, aí a gente tenta fazer parecido, a gente mesmo faz, mas não cobra nada do cliente, tá? Mas tem que cobrar, gente, porque leva mais vinil, o dobro de vinil, tá? E vinil tá caro, então tudo caro, gente, tudo muito caro. Aqui a gente ainda não atualizou o nosso catálogo de 2025, ainda tá o mesmo valor, mas a gente tem que mudar isso também. Me contem como tá por aí na loja de vocês, se vocês já alteraram. Por aqui a gente ainda não alterou, tá? Mas, ó, como vocês podem ver, fica aí o contorno. Esse fundo do A e do L aí, que eu falo pra ele que tem que dar uma tiradinha também. Mas ficou lindo, ó, o cliente amou esse arranjo. Eu até postei o arranjo, montando o arranjo aqui pra vocês da Capivara. Então, basicamente é isso aqui. Esse arranjo, ele é basicamente só isso, tá, gente? A letra e o desenho em cima. E aqui eu coloquei... tá aqui, gente, ó, o arranjo. Eu pensava que não ia, tá? Eu ia só postar a letra. Mas, ó, basicamente a gente usou aqui o Lívia nesse balão, o nome da aniversariante. Foi pra uma menininha de 3 anos, gente. Olha que fofo. Como eu falei pra vocês, eu não tava sabendo desse hype aí, desse sucesso, que é esses balões da Capivara. Tá um sucesso mesmo. Inclusive no Celebra Show desse ano, que é a maior feira de decoração desse ramo de balões, de festa. Foi o tema desse ano, assim, que bombou. Então, vocês podem apostar aí que vai ter muito mais coisas da Capivara. E aqui, pra gente colocar a letra, né? Então, eu coloquei aqui pra vocês verem o processo completo. A gente tira a letra, a gente faz sobreposição e depois aplica aqui no balão essa letra já com o transfer. O transfer é, assim, indispensável. Se você quer trabalhar com vinil, quer trabalhar com esses adesivos no balão, você tem que achar o transfer, tem que comprar o transfer. Não encontrou na cidade de vocês, gente? Procura na internet, na Shopee, inclusive nesse link que eu deixei aqui. Entra no link, vê lá o balão bolha, mas aí já dá uma procurada no adesivo vinil também, já dá uma procurada no transfer. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui linkado também esse vinil e esse transfer, tá? Já dá uma procurada por lá também, porque é indispensável. Algumas pessoas pensam que não precisa, gente, mas precisa sim, viu? Porque ele ajuda muito, não tem como a gente grudar letra por letra. Inclusive eu deixei lá no outro vídeo, ó, que eu tive um probleminha, que ficou amassado no meio da letra. E aí eu tive que vir levantando e colocando de novo. Mas fica super lindo, gente. Eu amo fazer desse jeitinho aqui, eu amo fazer no adesivo. E uma dica, tá? Quem for trabalhar com lettering, gente, muito cuidado pra não fazer umas coisas muito feias, não. Porque tem gente que trabalha com lettering e não fica legal. Então, trabalhem com lettering, mas também invistam em aperfeiçoamento, tá? De escrever, de desenho. Mas olha só, gente, agora a nossa capivarinha, a gente pensou que não ia dar certo essa capivara, viu? Quando eu dei pro Heitor o desafio, olha, tem que fazer uma capivara, ele não vou conseguir. De primeira, não vai dar pra fazer. Vai ter que imprimir lá na gráfica, não sei o quê. Eu falei, não, vai dar certo. Ele encontrou, ele viu que tinha os 2 tons de marrom da capivarinha. Ai, gente, ficou um mimo. O que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários, gente. Vocês não estão comentando aqui no vídeo. Então comenta, curte muito, se inscreve no canal. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.